Então, eu me sinto, assim, muitas vezes, desesperado no meu lugar de trabalho pelo excesso de burocracia e, principalmente, por toda uma série de normas que nós temos que cumprir, que eu vejo que não dá em nada. Muitas vezes enriquecem organizações não governamentais, escondidas atrás das universidades, escondidas atrás de institutos e que prejudicam demais a execução nas obras do nosso Brasil como um todo. E respondendo ao ilustre senador, primeiro, nem tudo, senador, que está escrito nos relatórios do TCU são verdades absolutas, porque nós contestamos o que está escrito, certo? E agora eu me lembrei especificamente desse assunto da 060. Não teve obstrução, senador. Pode me acreditar que não teve obstrução. Acontece o seguinte, eles pediram, era o seguinte, era a seção transversal da 060. Era uma exigência até que não é comum, certo? Pegar uma rodovia de grande porte e exigir a seção transversal para investigar a seção transversal. Mas, provavelmente, o secretário local, o secretário da SESEC, aliás, o auditor local da SESEC, teve dúvida de alguma coisa e pediu uma seção transversal. Essa seção transversal, o que fez a engenheira? Mandou o processo, quer dizer, mandou o disquete, mandou lá para uma gráfica para fazer a impressão. E isso passou dos 5 dias que nós tínhamos para responder aquilo, passou por 5 dias, certo? Ela devia ter imediatamente mandado o arquivo eletrônico, certo? E não era desrespeito nenhum mandar o arquivo eletrônico. Quando o arquivo eletrônico chegou na mão desse auditor, ele disse que estava sendo um desaforo com ele, que ele não pedia um arquivo eletrônico, que ele queria era as pilhas de papel referente à seção transversal dessa rodovia, que tem centenas e centenas de quilômetros, e que geram centenas e centenas de documentos, certo? Então, eu, inclusive, conversei, não na Secretaria-Geral, mas conversei com o doutor Ulisses, da Secob, me lembro muito bem desse caso, conversei com o doutor Ulisses, isso é um absurdo. Nós, de maneira nenhuma, nós queremos ajudar. O que o TCU pode pedir que nós vamos responder? E eu fiz questão, na semana seguinte, de encaminhar todos esses documentos. Eu, pessoalmente, cuidei desse assunto. Quer dizer, mas ficou lá escrito a questão da obstrução. Por isso que eu estou rebatendo com tanta veemência, porque nós acompanhamos isso. Como é que eu vou querer ser apenado de um assunto por obstrução de justiça, por obstrução do TCU, por obstrução do CGU? De maneira nenhuma, não concordo com isso, não tenho orientação para isso. E se algum funcionário, em algum momento, em alguma obra, fez isso, ou porque ele estava nervoso, ou porque ele estava, sei lá, numa situação descumprindo uma ordem nossa, entendeu? Obviamente eu chamo esse funcionário à responsabilidade, muitas vezes com suspensão, com a abertura de um procedimento administrativo. Então, quer dizer, nós podemos ser culpados de uma série de coisas, mas não de obstrução da justiça e não de obstrução do trabalho do TCU e do CGU. De maneira